Chegamos hoje à 10ª praga desse especial que nós estamos fazendo nesses últimos dias sobre os significados das pragas no Egito. E hoje nós chegamos ao final. Desde já eu quero agradecer você que acompanhou todos os vídeos. Foram feitos com muito amor, com muita atenção. E eu tenho certeza que esse vídeo ele também vai abençoar a sua vida, assim como os anteriores. Desde já eu quero dizer que você é muito bem-vindo aqui nesse canal. Se você não é inscrito, gostaria de pedir que você se inscrevesse, curtisse os nossos vídeos e compartilhasse também. Dessa maneira você vai estar ajudando o canal a ganhar mais visibilidade e fazer a palavra de Deus a chegar nas pessoas que precisam. Então nós vamos agora começar a ler o texto e no final nós vamos dar aquele desfecho que a gente tem feito nos últimos vídeos para a gente poder trazer algumas observações a respeito do que aconteceu nessa praga. E volto a dizer, se você não acompanhou os vídeos anteriores, olha aí no canal. Cada vídeo é de uma praga específica para ficar assim bem explicado, bem detalhado, mas de uma forma bem simples também. Então vale a pena assistir, tá? Tem o título aí de especial e significado das pragas. Tem a praga 1, a praga 2, sucessivamente até a 9ª praga que nós colocamos ontem. E hoje nós estamos terminando. Eu sou muito grata a Deus porque esse estudo ele edificou muito a minha vida, me abençoou. E é sempre bom a gente aprender mais a respeito da palavra de Deus. E eu espero que esteja sendo uma bênção para você também. Então eu vou começar a ler. Então hoje nós vamos fazer uma divisão dos textos, tá? A gente vai começar a ler um capítulo, depois a gente vai pular, porque vai introduzir um outro assunto que nós não vamos tratar aqui agora. E nós vamos complementar com o restante do outro capítulo. Então primeiro nós vamos ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 11, tá? Nós vamos lê-lo até o final, até o versículo 10, tá? Então, começando aqui no livro de Êxodo, capítulo 11, quando Deus ele vai anunciar a 10ª praga. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva, que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos esses seus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o teu povo que te segue. E depois disso sairei. E ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel. Então agora a gente vai pular o começo do capítulo 12 e vamos para o final do capítulo 12, tá? Eu vou começar a ler a partir do Êxodo 12, versículo 29, que vai anunciar agora, de fato, como vai acontecer a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó,
que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, suas amassadeiras atadas em trouxas, com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. E dessa maneira a gente conclui aqui a leitura sobre o que aconteceu na 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, tá? Para quem não sabe o que é primogenitura, o primogênito é o primeiro filho que nasce naquela família. Então o texto vai dizer que não havia entre a casa dos egípcios nenhuma casa onde não houvesse morto, tá? Todas as casas do Egito, dos egípcios, foi assolada. É bom a gente destacar, porque Deus ele vai deixar claro novamente, como ele fez nas últimas pragas, ele vai mostrar no versículo 7 do capítulo 11, que ele vai fazer novamente distinção entre os israelitas, que era o povo dele, e entre os egípcios, que era quem escravizava o povo dele. Então, dos filhos de Israel, não houve ninguém que fosse acometido, atingido por aquela praga, apenas do povo dos egípcios, a começar pelo próprio filho do faraó, o sucessor do trono do Egito. Outras coisas que eu observei aqui nesse texto, Deus lá no primeiro versículo, no versículo 1 do capítulo 11, Deus ele já vai deixar claro que aquela praga já seria a praga derradeira, tá? Ele vai falar para Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre o faraó e sobre o Egito, então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Nós já tínhamos até falado um pouco sobre isso ontem, no vídeo anterior da penúltima praga, que do faraó, né, que desde o começo estava ali irredutível, né, estava ali implacável em continuar mantendo ali os israelitas na escravidão, até o ponto deles chegar a expulsar os israelitas do Egito, é porque algo muito sério deveria acontecer. Então a gente vê aqui que de fato foi aquilo que Deus disse: quando o faraó deixar vocês saírem, é certo que ele vai expulsá-los daqui da terra. E o texto vai mostrar que na mesma noite, onde começou ali o clamor, né, o pranto dos egípcios, levantou-se Faraó junto com os oficiais e os egípcios, e ele expulsou, ainda aquela mesma noite da praga, ele expulsou os israelitas de lá. E é curioso que ele vai falar também com Moisés: leve os vossos animais e os vossos gados, porque na praga anterior ele tinha, entre aspas, né, aceitado a saída do povo de Israel do Egito, contanto que eles deixassem o gado, deixassem ali o rebanho, porque ele queria uma garantia de que os israelitas iriam voltar para o Egito e para continuar servindo, né? E não foi dessa maneira que Deus havia mandado. Por isso que houve ali uma ruptura entre as tentativas de acordo entre o Moisés e o faraó. E o faraó dessa vez ele vai ameaçar o Moisés de morte. E ele vai falar para o Moisés: saia da minha presença, senão você vai morrer da próxima vez que você entrar na minha presença. Que foi
na 9ª praga. Então agora Deus, ele obviamente, como ele sempre fez, ele protegendo o Moisés, ele vai fazer com que o Moisés levasse essa mensagem de Deus, sem que obviamente Faraó fizesse nada com ele. Faraó não vai nem acreditar, o texto vai mostrar que ele não vai ouvir aquilo que o Moisés tem a dizer, mesmo Moisés falando que a praga atingiria de uma maneira fatal o herdeiro dele do trono. Era muito importante naquelas épocas. Hoje em dia ainda existem algumas monarquias, mas no passado, indiscutivelmente, né, isso era algo muito mais importante, digamos assim, para os povos, né, para as culturas, a monarquia. Então era muito importante um filho homem, um filho varão, né, para que viesse a suceder o trono e viesse ali a dar continuidade às terras da família, o nome da família. Houveram sim algumas rainhas, obviamente, né? Recentemente nós vimos ali na Inglaterra o final de um grande reinado de uma rainha, mas no passado era de preferência que fossem homens, tá? Tiveram também mulheres assumindo o posto de faraó no Egito, mas era de preferência que fossem filhos homens a suceder o trono. Então era de extrema importância ali guardar a vida do herdeiro, porque na ausência do rei, o herdeiro, determinada idade que ele já tivesse, era quem iria lhe suceder o governo de todo aquele povo, mantendo aquele governo naquela família, né? Que seria muito mais seguro contra uma invasão de povos inimigos para tomar ali aquele território. Seria muito mais seguro se o próprio filho, né, nascendo homem, fosse ali o sucessor do seu pai. Então, ainda sabendo que ele poderia perder de fato, né? Poderia não, ele iria perder o seu herdeiro e poderia colocar em risco até mesmo ali a sucessão ali, manter a sua família no trono ali do Egito. Muitas coisas estavam implicadas naquela praga, muitas coisas envolvidas, e fora também toda a questão social ali, porque para um governante colocar o seu governo em risco, basta que o povo todo se una contra ele. Então imagina que cada casa do Egito haveria ali um morto, ou enfim, mais de um morto, porque o pai poderia ser o primogênito, e aí o filho dele poderia também ser um primogênito, ou de repente poderia ter algum tio, alguém ali. Então em cada casa poderia ter mais do que um morto, considerando quem tivesse ali na hora que fosse primogênito. Então em todas as casas houve aquele pranto. Então o faraó em momento nenhum ele considerou que aquilo ali, além de atingi-lo diretamente com a morte do seu filho, poderia trazer questões ainda mais com maiores desdobramentos. A questão de como iria ficar o reinado dele e de como aquele povo todo ali entre os egípcios iria vê-lo. Porque nós vimos na praga anterior que os próprios oficiais do faraó já estavam desagradados com a insistência, a teimosia do faraó, e eles vão chegar a questionar o faraó. O faraó não está vendo que a nossa terra está arruinada? Deixa logo esse povo ir embora. Não está sobrando nada aqui da nossa terra. Então já era um indício de que os egípcios estavam sim muito descontentes com a postura do faraó. É claro que sempre tinham aqueles que continuavam ali com aquela arrogância juntamente a faraó, mas grande parte ali dos egípcios, até mesmo os seus oficiais, já estavam pressionando o faraó para que ele deixasse o povo ir, mas ainda assim o faraó não deixava. Eu peguei aqui um texto que está lá no livro está em Êxodo também, mas está lá no começo, tá? Antes das pragas começarem, tá? A gente vai ver lá no livro de Êxodo, no capítulo 4, versículos 22 e 23. Olha o que está escrito. Dirás a Faraó, é Deus dando as instruções para Moisés. Assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois,
deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Olha que coisa extraordinária. Deus, ele tem Israel como seu filho primogênito. Assim fica fácil da gente compreender o amor que Deus tem pelo povo de Israel, que mesmo com tantas provas assim de ingratidão ao longo de toda a vida, de toda a existência do povo de Israel até os dias de hoje, com toda a ingratidão, com todos os pecados que Israel cometeu contra Deus, ainda assim a gente compreende porque Deus, né, ele perdoa Israel tantas vezes e protege Israel. Porque para Deus, o povo de Israel é o seu primogênito. Ele vai deixar isso bem claro para o faraó, antes de começar as pragas. E ele vai falar, deixa ir o meu filho, porque se você não libertar o meu filho, o meu primogênito, eu vou matar o teu primogênito. E lá no final, a gente vai ver no capítulo 11, Deus cumprindo essa palavra, essa promessa dele. Eu sempre gosto de deixar claro, assim, especificamente, porque eu sei que esses vídeos, esse conteúdo, eles não têm um direcionamento, né, certo na internet, no sentido de que ele vai chegar apenas ao alcance de pessoas familiarizadas com a palavra de Deus. Eu sei que ele tem a capacidade de chegar em pessoas até mesmo que nunca leram a Bíblia e não fazem ideia do que está escrito ali. Por isso eu acho muito importante trazer algumas elucidações, algumas explicações acerca do porquê Deus fez todo esse movimento de trazer essas pragas que incluíram morte de animais e morte de pessoas, para que as pessoas que não conhecem a história não venham a achar que Deus é um Deus perverso, tá? Muito pelo contrário. Deus, a todo momento, ele tentou com que o faraó, que era o detentor da autoridade máxima ali na terra do Egito, reconsiderasse a maneira dele de agir em relação aos israelitas e que de uma maneira mais amistosa ele liberasse o povo daquela escravidão. Mas em todo tempo foi o faraó quem escolheu se manter duro na sua atitude. Existe um termo na Bíblia, a gente vai ver em alguns títulos, em alguns capítulos, em alguns textos, que é um termo chamado dura cerviz. Uma pessoa ou um povo de dura cerviz, né? Isso dá a ideia de que são pessoas que são difíceis de se curvar, porque cerviz vem de cervical, a nossa coluna cervical. Então dá a ideia de pessoas que são difíceis de se curvar, de se dobrar, de se submeter, de obedecer, de se humilhar, de mostrar humildade, de mostrar obediência. São pessoas duras que se mantêm de pé, que se mantêm eretas, ainda sim em relação a Deus. Então o faraó, ele escolheu se manter ali com uma dura cerviz em relação a Deus. E é importante a gente destacar que ao longo dessas pragas, todas as vezes em que o texto vai falar que Deus endureceu o coração de Faraó e o Faraó não deixou o povo sair. É importante a gente fazer uma compreensão mais profunda a respeito disso, porque senão, se a gente lê assim só no superficial, no raso, a gente vai entender o quê? Deus obrigou o Faraó a manter os israelitas escravizados e Faraó apenas obedeceu aquilo que Deus estava estipulando. Então o Faraó é um inocente e ele não teve culpa de nada. Tudo foi plano de Deus para fazer o Faraó se tornar uma pessoa má. Isso é uma heresia, isso é inconcebível, sabe? Então a gente precisa analisar. Quando a palavra ela vai dizer
que Deus endureceu o coração de Faraó e o Faraó não deixou o povo sair, a gente tem que entender que foi da vontade do Faraó que o povo continuasse lá. Ele foi avisado com antecedência, ele teve a oportunidade de se arrepender antes mesmo que começassem as pragas. Quando Deus vai falar para Moisés que o Faraó não vai ouvi-los e eu vou através de você mandar os meus prodígios, as minhas pragas, porque o Faraó não vai deixar vocês saírem, é porque Deus estava apenas avisando ao Moisés o que ia acontecer. Porque Deus sabe o que vai acontecer antes que aconteça. Então, de maneira nenhuma foi Deus obrigando o Faraó a ser um homem teimoso. O Faraó escolheu se manter duro na sua atitude. Então, o que Deus vai fazer? Vai entregá-lo à sua própria vontade. Já que é assim, já que você quer continuar sendo teimoso, então eu vou te entregar o seu próprio desejo, vou deixar que você continue assim e por causa disso eu trarei os meus sinais, as minhas maravilhas e aí sim você vai se sentir obrigado, forçado a liberar o meu povo. Se não foi por bem, será por mal. Então, isso é o que aconteceu, tá? A gente não pode imaginar ali que foi Deus obrigando o Faraó a ser uma pessoa teimosa, tá? Então, vamos pegar mais alguns elementos, algumas informações para a gente trazer assim um desfecho dessa última praga, da morte dos primogênitos, tá? O texto vai falar também que, obviamente, houve um grande clamor, um grande pranto naquela noite ali no Egito, mas se nós formos voltar, tá? No próprio livro de Êxodo, lá no comecinho, na época do nascimento do próprio Moisés, nós vamos ver que houve também ali no Egito um grande clamor, um grande pranto ali no Egito, mas dessa vez não foi na casa dos egípcios. Então, se a gente voltar lá no comecinho de Êxodo, olha o que vai acontecer. Lá no começo de Êxodo, olha o que vai acontecer. Um outro rei vai se levantar, tá? A gente não tem certeza se é esse mesmo faraó do Êxodo, mas provavelmente não, tá? Mas vai estar bem específico aqui, que olha o que vai acontecer. O faraó, ele vai levantar uma preocupação, ele vai ver que os israelitas estão crescendo muito ali no Egito, e ele vai achar que em determinado momento os homens israelitas poderiam se juntar com os povos inimigos do Egito e tomarem o Egito, e aquilo ali seria um problema para o faraó. Ele precisava defender o território dele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tomar uma atitude muito grave, que vai começar a nos dar um esclarecimento de como Israel se tornou cativo ali na terra do Egito. Ele vai colocar que os seus oficiais, que os seus subordinados ficassem ali afligindo os israelitas, de modo que eles viessem a ser ali escravizados. E todos os filhos de Israel, né, dos israelitas, que nascessem homens, eram para ser mortos. Então foi isso que ele começou a fazer. Todos os filhos dos israelitas que nascessem homens, tá? Lá no Êxodo 1, eu estava procurando, agora eu achei. Lá no Êxodo 1, no versículo 22, está escrito assim: Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Então ele simplesmente mandou que todos os meninos hebreus, israelitas, fossem jogados no rio Nilo.
deixasse viver apenas as meninas, porque dessa maneira ele achava que não iriam mais nascer homens. Homens é quem guerreavam naquela época, então eu não vou ter problema que os israelitas cresçam e os homens se juntem com os povos inimigos para tomar o Egito de mim e para vir aqui trazer problemas para o meu reino. Então nasceu um filho homem no meio dos israelitas, joga no rio Nilo para morrer afogado. Se for menina, pode deixar crescer, porque aí vai nos servir, vai servir para fins sexuais, vai servir para fazer comida, vai servir para aquilo que for. Agora, se nascer homem, joga no rio para morrer afogado. Então, esse foi o decreto que o faraó especificou. E aí nós vamos ver que a mãe do Moisés vai engravidar dele, no começo vai procurar escondê-lo, depois não podendo mais esconder, vai colocá-lo dentro de um cesto, vai colocá-lo no Nilo, confiando que Deus iria proteger o seu filho. E aí aquele cesto vai chegar a outra margem, a filha do faraó vai pegar aquele bebê, vai querer ficar com aquele bebê para ela. Mas aí a irmã mais velha do Moisés vai acompanhando ele de longe. Aí ela vai chegar na princesa, vai perguntar se a princesa quer que traga uma mulher hebreia para amamentar aquela criança. Então a menina sabiamente vai trazer a sua própria mãe, mãe dela, mãe de Moisés, que vai poder ficar mais um tempo com seu filho amamentando. E aí quando ele cresce, ela vai lá, devolve o filho, entrega para a princesa e Moisés vai crescendo ali como um príncipe egípcio. Mas a sua natureza israelita, né? A sua natureza ali de um levita, porque ele era ali da tribo de Levi, o Moisés. Então a sua natureza vai falar mais alto, ele vai começar a se atentar para a necessidade do seu povo, até que um dia ele vai ver um egípcio maltratando um irmão dele, um israelita, e Moisés, para defender, vai matar aquele egípcio. E aí, ao ser descoberto, ele vai fugir, com medo do faraó, ele vai fugir do Egito e vai passar um tempo, ele vai ficar lá na terra de Midian, ele vai se casar por lá, ele vai ter filhos, até que depois de um dia ele vai ver algo que estava lhe chamando a atenção, uma árvore que pegava fogo, mas não se consumia. Então ele vai se aproximar para ver o que é e vai ouvir uma voz: Moisés, tira a sandália dos pés, porque essa terra que você está pisando é terra santa. Foi a primeira vez que Deus vai se dirigir de uma maneira direta a Moisés. E naquele momento Deus vai falar: eu sou o Deus dos seus pais, Deus de Abraão, Isaque, Jacó. Eu escutei o clamor do meu povo. Ele está sendo escravizado no Egito, então eu desci para livrar o meu povo e vou usar você para isso. A partir daquele momento, Deus ele prepara Moisés para ser o libertador dos israelitas no Egito. Então Moisés volta para o Egito, Deus ele vai afirmar: aquele que queria te matar, aquelas pessoas que queriam te matar já morreram, então ele vai voltar para o Egito e ali vai começar essa caminhada de conversação, né, com o faraó. Deixa o povo sair para que o povo sirva ao Senhor, deixa o povo ir até o deserto para prestar festa ao Senhor, e o faraó se mantendo irredutível, e vem a primeira praga, e aí vem a segunda, aí o faraó vai começar a ver que realmente esse Deus dos escravos não era qualquer Deus como ele achava. E aí o faraó vai começar ali com a sua falsidade: não, Moisés, pede para o seu Deus tirar a praga que eu deixo vocês saírem. E toda vez o Moisés cumpria sua parte no acordo e faraó voltava atrás. Só que com Deus não se brinca. O faraó pensou que pudesse ir vencendo pelo cansaço, até que chegou o momento em que Deus já havia avisado: se você não deixar o meu primogênito ir, eu vou matar o seu primogênito. E foi o que aconteceu. Deus ele vai matar tanto o primogênito do faraó quanto todos os primogênitos ali do Egito.
e aí vai haver um grande pranto no Egito. Assim como houve anos anteriores, quando os menininhos, os bebezinhos de Israel foram afogados no rio Nilo, houve um grande pranto ali por parte das famílias dos israelitas. Deus vingou o seu povo. Anos depois era a família dos egípcios que estava lá pranteando, porque em cada casa havia o seu próprio morto. Não é que Deus ele é vingativo, Deus ele é vingador. Ele defende o seu povo. Por isso que Deus, na palavra dele, ele nos fala para nós não nos vingarmos quando alguém nos fizer mal, porque dele pertence a vingança. Então vamos trazer um outro elemento aqui para a gente fechar esse significado, o que significou, o que representou essa praga, essa última praga lá no Egito. Eles tinham, nos egípcios, a gente tem falado nesses últimos vídeos a respeito da quantidade de deuses que os egípcios mantinham ali nos seus cultos, e um deles é o Horus. Se eu não me engano, falamos dele na praga passada. E o Horus, dentre outras atribuições, ele era o protetor diretamente dos faraós e das famílias. Então, ele era considerado o Deus dos céus. O significado de Horus é aquele que está acima. Eu até trouxe um versículo também que está em Salmos, que vai falar, exaltar que Deus é que está acima de todas as nações e que a glória de Deus é que é excelsa, que está acima dos céus. E ele era considerado protetor dos faraós. Por isso que o faraó ele também era chamado de Horus vivo, né? Era considerado o faraó como se ele de fato fosse o próprio Deus encarnado. Os faraós eles eram considerados deuses encarnados. E ele era o protetor das famílias. Então, mesmo assim, o Horus não conseguiu proteger o faraó, porque o filho do faraó, o herdeiro do trono, foi morto. E o Horus não conseguiu proteger as famílias egípcias, porque em cada casa egípcia tinha um morto, ou tinha o seu morto, os seus mortos. Mais uma vez, a gente vê Deus envergonhando os deuses egípcios. E lá no livro de Números, capítulo 33, versículo 4, vai mostrar Deus, vai falar a respeito da morte dos primogênitos e vai falar claramente que Deus operou juízo contra os seus deuses. Se você quiser ver, está no livro de Números, capítulo 33, versículo 4. Vai falar sobre a morte dos primogênitos lá no Egito e vai ali afirmar que Deus trouxe juízo sobre os deuses egípcios. Para quem ainda não tinha se convencido da associação das pragas egípcias com os deuses egípcios, a própria Bíblia traz essa confirmação. No livro de Números, no capítulo 33, no versículo 4, a palavra de Deus está afirmando que as pragas que Deus trouxe para o Egito trouxeram juízo aos deuses que os egípcios adoravam. Pega aí no canal os vídeos anteriores, eu coloquei da primeira à nona praga, e você vai ver, eu trouxe alguns nomes de deuses, algumas atribuições, até algumas características físicas, e o que isso tem associado com essas pragas, porque o objetivo desse especial foi exatamente olhar as pragas do Egito por dentro, porque foi o que eu falei no começo, lá no começo dos vídeos. Muitas pessoas sabem mais ou menos de forma razoável o que aconteceu no Egito. Ah, teve praga disso, teve praga daquilo, eu sei que foram 10. Mas o porquê, o que tem a ver, o que significou, o porquê Deus escolheu determinados elementos e não outros para trazer as pragas. Deus não faz nada de maneira aleatória. Tem um motivo atrás das coisas.
Então, com esse especial que nós estamos encerrando hoje, a gente olha as pragas por dentro. Ah, praga número 5. O que teve a ver com tal divindade? Ah, praga número 3. Ah, e a número 8? Como que foi? Como que isso sucedeu? Então, eu reafirmo aqui para você. É de extrema importância que você assista os vídeos para que você tenha uma melhor compreensão. Cada vídeo vai falar a respeito de uma praga de uma maneira bem separada, de uma maneira bem explicadinha, para ficar fácil a compreensão. E todos esses vídeos, né, que nós estamos agora terminando hoje, para chegar aqui na nossa conclusão, todos esses vídeos vão nos trazer um entendimento de que com Deus a gente não brinca de uma maneira a debochar, a escarnecer, a desrespeitar. Porque Deus, ele até dá um tempo para a pessoa se endireitar, ele dá um tempo, ele permite que a pessoa ache que nada vai acontecer. Mas no momento em que ele decide, é hoje o dia que eu vou executar o meu juízo, aí não tem o que se possa fazer. Deus, ele sempre vai preferir perdoar do que punir. Mas se a pessoa insiste em não se arrepender, assim como o faraó insistiu, ele viu o reino dele, um reino grande, poderoso, famoso entre as nações, um reino muito produtivo, muito próspero. Ele viu esse reino ser arruinado. Ele viu o reino dele ser devastado, mas ainda assim ele não se submeteu a Deus. E existem pessoas que estão vendo a sua vida ser arruinadas. Tudo na vida está sendo devastado, mas elas insistem em não se dobrar diante de Deus. Elas já compreenderam que a vida delas está assim porque elas estão se mantendo rígidas em direção a Deus. Elas estão se mantendo em dura cerviz. Elas não querem se curvar diante de Deus, elas não querem se submeter. Elas já entenderam isso. Elas já foram avisadas sobre isso. Elas sabem que é com elas mesmas que a palavra de Deus está falando. Mas elas insistem em não se submeter. E todas as esferas da vida dessa pessoa estão sendo arruinadas. E ela insiste na sua teimosia. Deus, ele ama perdoar. Ele prefere perdoar do que punir. Mas ele só pode perdoar aquele que se arrependeu. Então fica para nós, de todos esses vídeos que nós trouxemos, de todas essas pragas, de como que um povo, os egípcios no caso, que viviam fartura, prosperidade, né? Ao longo de alguns dias, semanas, ao longo de alguns meses, eles viram ali a sua vida arruinar, a ponto de terem ali que conviver até mesmo com o luto dentro de casa, porque continuaram insistindo numa mentira, naquilo que eles estavam acostumados, não quiseram largar daqueles hábitos, né, daquela idolatria. E como que um outro povo, os israelitas, que estavam vivendo há tanto tempo de uma maneira tão dura, tão humilhante, foram tão exaltados, tão levantados por Deus quando eles se arrependeram. Se você pegar lá no livro, no começo de Êxodo, você vai ver que precisou haver um arrependimento dos israelitas. Eles fizeram um clamor a Deus, reconheceram que estavam em pecado, que esqueceram de Deus, que se deixaram levar pela cultura do Egito, pelos seus deuses, pelas suas idolatrias. Então foi necessário haver um arrependimento do povo de Israel para Deus ir em direção a eles, livrá-los. Então olha que maravilha que Deus pode fazer na sua vida. Se antes você se arrepender, se antes você admitir os seus pecados e se você se afastar daquilo que vem te deixando longe de Deus, daquilo que vem desagradando a Deus. Então essa é a ordem. Primeiro,
você se arrepende, se afasta daquilo que desagrada a Deus, larga, tira aquilo da sua vida. E aí depois que você deu esse primeiro passo, se humilhou diante de Deus, reconheceu o seu pecado, se arrependeu, pediu perdão, aí Deus vai restaurar a sua vida, como ele fez com a vida dos israelitas. Então não seja uma pessoa de dura cerviz como Faraó. Não seja uma pessoa dura, não seja uma pessoa teimosa, não seja orgulhosa, arrogante. Se você está vendo que uma coisa na sua vida não está funcionando, para que você continua insistindo? É diferente de quando Deus permite que o seu servo passe por uma provação, para que ele possa ser fortalecido, para que Deus possa deixá-lo com uma fé mais madura, né? É diferente quando Deus permite que aquela pessoa esteja passando por um momento mais delicado, porque Deus está preparando algo bom para ela. Deus, ele nos dá compreensão, a gente consegue perceber isso. Mas quando você compreende que você está no momento da sua vida duro, não é porque Deus ele está trazendo algo bom para a sua vida. É simplesmente porque você não quer relacionamento com Deus. É porque você não quer mudar os seus velhos hábitos. É porque você não quer se submeter a Ele. É porque você não quer aceitar que você está errado. Você não quer admitir que você está errado. Se esse é o seu caso, a única maneira de você trazer para a sua vida prosperidade, a única maneira de você trazer para a sua vida uma realidade melhor, mudar essa situação, é você se humilhando para Deus. Na vida, o ser humano se humilha para tantas pessoas que não vale a pena. Às vezes a pessoa está apaixonada, se humilha para o outro. Às vezes se humilha para outra pessoa por ninharia. E para Deus as pessoas têm uma dureza para se humilhar diante de Deus. Né? Tem gente que bota o joelho no chão para se curvar diante de uma imagem de pedra, de uma imagem de barro, pintada com tinta. Mas para botar o mesmo joelho no chão, para se curvar diante do Deus que deu a vida para ela, essa pessoa não faz. Então Deus, ele resiste aos soberbos. Então não seja você dura de coração como o Faraó foi. Porque tudo o que ele colheu foi sofrimento, foi vergonha, foi morte, foi dor. Se você não quer isso para a sua vida, hoje mesmo, nesse momento, aonde você estiver, se ajoelha, se curva diante de Deus, reconhece que você pecou, confessa com a sua boca os pecados que você tem tentado esconder, os pecados que você está fingindo que você não fez, mas Deus sabe que você fez. E Ele vai te perdoar nesse mesmo momento. E Ele vai restaurar a sua vida como Ele restaurou a vida de todo aquele povo de Israel. Então a gente termina aqui a 10ª praga. Espero que você tenha gostado. O intuito desse canal é levar a palavra de Deus para as pessoas de uma maneira simples. E se você quer participar dessa semeadura, colocar essa semente aonde quer que seja, tudo que você precisa fazer, se inscreve nesse canal, clica em curtir e compartilha os vídeos. Você vai estar colaborando, vai estar ajudando para que a palavra de Deus chegue aonde quer que tenha alguém que precise ouvir, porque Deus, ele sabe exatamente em quem ele vai fazer esse vídeo chegar. Se chegou até você, não foi à toa, foi porque Deus quis te abençoar. Muito obrigada pela sua companhia e em breve, se Deus permitir, traremos novos assuntos aqui, traremos novas abordagens da palavra de Deus, sempre com uma linguagem assim mais simples, de fácil compreensão, mas tudo feito com muito amor e com muita responsabilidade. Então que Deus te abençoe e muito obrigado por você ter assistido até aqui.